Reaberta a presente sessão. Ordem do dia. Mensagem 1044. Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores deputados da Assembleia Legislativa do Estado, nos termos do artigo 50 da Constituição do Estado, submeto elevar a deliberação de vossas excelências, acompanhado da exposição de motivos da Secretaria de Estado da Administração, o projeto de lei que autoriza a doação de imóvel no município de Biguaçu. Trata-se do contorno viário da Grande Florianópolis. Acabou de entrar na casa, deputado João Amin. Discussão e votação em segundo turno ao PL 154.7/2017, de autoria dos deputados Fernando Coruja e Romildo Titão. Denomina Padre Edilson José de Souza a rodovia SC 390, do trecho compreendido entre os municípios de Capão Alto até Campo Belo do Sul, com emenda substitutiva global, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Discussão e votação em turno único ao projeto de lei 267.4/2017, de autoria do Governo do Estado. Denomina a professora Daniela Pereira a Escola de Educação Básica, localizada no bairro Gravatá, no município de Navegantes. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Discussão e votação em turno único ao projeto de lei 391.7/2016, de autoria do Governo do Estado. Altera o anexo 1 da Lei 16.720, de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre denominação de bens públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Ressalvo ainda que com a emenda modificativa. Aprovado. Discussão e votação em turno único ao projeto de lei 492, de autoria do Governo do Estado. Altera os artigos 1º e 6º da Lei 16.968, de 2016, que institui o Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina, ao Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina, abro aspas, e MOSC, fecho aspas, ao Centro de Pesquisas Oncológicas, Dr. Alfredo Daura Jorge, abro aspas, CEPOM, fecho aspas, e aos hospitais municipais. Em discussão, para debater, o deputado Fernando Coruja com a palavra. Senhor presidente, senhores parlamentares, este Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos e a outros entes, que foi aprovado pela Lei 16.968, surgiu a partir de uma devolução feita de recursos orçamentários que sobraram no final do ano da Assembleia, e naquela ocasião a argumentação era de que seriam recursos para cirurgias novas feitas em Santa Catarina. Quando o projeto foi aprovado, uma coisa estranha estava colocada, que ele seria administrado pela Secretaria Estadual de Recursos Descentralizados e mais alguma coisa, que é o nome que eu sempre acabo esquecendo, tal a magnitude do nome. Nós aqui fizemos algumas críticas. Uma delas foi exatamente o fato de que esse recurso deveria ser administrado pela saúde. Bom, houve unanimidade aqui para dizer que não. Apresentei, inclusive, uma emenda nesta direção. Pois bem, o recurso foi para este fundo e foi administrado pela Secretaria de Recursos Descentralizados. Ora, o governo, em pleno recesso,
editou uma medida provisória e disse que os recursos não eram para pagar cirurgias novas, eram para pagar cirurgias antigas também. E, pasmem, o secretário de Recursos Descentralizados esteve na Comissão de Finanças e confirmou aquilo que nós pressupunhamos que ia acontecer. Nenhuma cirurgia nova foi feita com os recursos da Assembleia. Nenhuma. Ele falou categoricamente. E, além disso, questionado sobre por que ele administrava, disse, estranho, eu não queria, é um absurdo estar comigo a administração. Pois bem, o governo hoje, mais uma vez, reconhece um erro. Mas ele não reconhece um erro, ele faz isso porque ele pretende agora que aquele fundo tem outros recursos, contabilizá-los nos 13% da saúde, nos 14%, nos 15% da saúde. Mas não vai fazer cirurgia nova. A notícia de ontem, em todos os jornais do Brasil, é que há mais de 900 mil cirurgias represadas, deputado Aguiar. Mais de 900 mil cirurgias represadas. E, pasmem, entre os dois estados que não informaram, se recusaram a informar o número de cirurgias represadas que tem, um é Santa Catarina. Ora, Santa Catarina que deveria ter as melhores condições. Tem uma lei sobre fila, não é, deputado Aguiar? Aprovada por essa Assembleia, onde as coisas têm que ser transparentes e públicas. Se recusou a fornecer a lista de cirurgias represadas. Então, esta Assembleia, que faz projetos como fez o da criação desse fundo. Na época, o presidente era o deputado Merizio. Depois, ele, inclusive, conseguiu que o Executivo mandasse para cá o projeto de lei de criação dessa fundação, com a ideia de dar um upgrade, um plus para a saúde, não vê contemplado o seu objetivo. Por isso que o governo, arrependido, mas sempre com uma esperteza, nos faz trabalhar o dobro. Temos que votar de novo esse projeto, tínhamos de ter votado na outra vez, mas me parece com a esperteza de querer colocar agora os recursos que estão lá nos 13%, 14%, 15% da saúde, ao longo do ano manda esse projeto. Evidentemente que vou continuar votando como votei a primeira vez, no destaque que fiz aqui, que foi derrotado, para que esses recursos sejam administrados para a saúde, de onde nunca deveriam ter saído. Portanto, sendo da base do governo, apoio o projeto do eminente governador. Sim. Deputado Coruja, como sempre, coerente. Deputado Milton Alves, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, assim, aqui às vezes se reclama até daquilo que a gente pede. O deputado Coruja está fazendo uma reclamação pertinente, mas em cima de uma lei que vem talvez corrigir um equívoco, porque existe um setor que cuida dos fundos no Estado, mas com a prática se entendeu que é melhor ele estar diretamente gerenciado pela saúde. E esse projeto de lei que o governo manda para cá agora é justamente para corrigir isso. Então a gente tem que enaltecer, e eu aqui como líder da bancada do PSD, peço o apoio dos parlamentares, não só do PSD, mas todos dessa casa, para que a gente aprove isso e dê mais agilidade lá para o setor, para a Secretaria de Saúde, que é isso que vai acontecer na prática com esse projeto. Presidente. Deputado Milton Alves com a palavra. Perdão, José Milton Schaeffer, líder da bancada, o melhor do bloco. Muito bem. Deputado Silvio, cumprimentá-lo, quero também aqui fazer a defesa do projeto 492. Ele é muito importante, mas cada deputado tem que entender também que a Assembleia Legislativa, através da iniciativa do então presidente Gelson Merizio, depois com o apoio do Poder Executivo, somos o único Estado a termos um fundo onde os poderes e outros órgãos podem fazer ali os seus depósitos. Esses recursos todos são destinados para cirurgias eletivas e tem ajudado, nessa época de crise, em que o governo federal deixou de repassar para a Secretaria de Estado da Saúde mais de 400 milhões de reais, causando aqui um grande problema para os hospitais do Estado ou para os hospitais filantrópicos.
A Assembleia Legislativa, através desse fundo, esse ano, deputado Mauro de Nadal, vai aportar cerca de 28 milhões de reais neste fundo, fruto da economia da Assembleia Legislativa, dos 40 deputados estaduais, e é um bom exemplo que essa casa dá. O que ocorre é que a gestão desse fundo vinha sendo feito, durante o projeto, pela Secretaria de Recursos Desvinculados. E o próprio governo agora encaminha um novo projeto para que a gestão do fundo seja feita pela Secretaria de Estado de Saúde, que é quem tem realmente o know-how. As prioridades continuam sendo as mesmas, mas o fundo vai ganhar uma celeridade maior e vai se revestir, deputada Dirce, em mais cirurgias eletivas para a nossa população e mais recursos para o EMOSC, que é uma grande referência em termos de hematologia em Santa Catarina, e também ao CEPOM. Por isso, eu quero aqui pedir o apoio de todos os colegas deputados, especialmente do Partido Progressista, também do Partido Socialista Brasileiro, e também do Partido da República, que fazem parte do nosso bloco aqui em apoio a esse projeto de lei, que vai ajudar a Secretaria da Saúde a ter mais agilidade no pagamento dos serviços para os 182 hospitais filantrópicos de Santa Catarina. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem para encaminhamento, para o debate. Senhor presidente, que é o debate, líder do governo, Darcy de Matos, com a palavra. Há tempo o governo, atendendo sugestão, inclusive de alguns parlamentares, temos que fazer justiça, deputado Aguiar. O governo manda esse projeto para a Assembleia, que é pertinente. É o projeto que repassa a gestão dos fundos dos hospitais, do EMOSC e do CEPOM, tira do fundo de recursos desvinculados e passa para as mãos do secretário da Saúde, titular da pasta. Portanto, vai dar mais rapidez, autonomia e celeridade. O projeto é pertinente. A recomendação do governo é sim, aprovação do projeto, senhor presidente. Senhor presidente. Ainda com a palavra, deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, também no sentido de manifestar posição favorável, lembrando que nossa bancada já tinha defendido essa posição quando da edição, naquela ocasião da medida provisória, já defendíamos que esse recurso fosse gerido diretamente pela Secretaria de Saúde. Agora o governo do Estado corrige aquilo que no nosso entendimento foi um equívoco e, portanto, nós encaminhamos também voto favorável. Fim da discussão. Em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Não havendo manifestação contrária superior a 21 votos pela visual no plenário. Aprovado em primeiro turno. Discussão e votação. Em primeiro turno, ou melhor, o projeto que nós aprovamos foi turno único. Discussão e votação em primeiro turno ao projeto de lei complementar PLC 0013.1/2017, de autoria do Governo do Estado, que dispõe sobre a extinção da administração do Porto de São Francisco do Sul e estabelece outras providências, com emendas aditivas e emendas modificativas. Nós vamos colocar em discussão tanto o projeto original quanto as emendas e na votação será votado em separado as apresentações das emendas, do requerimento de destaque em plenário, que nós temos dois requerimentos, mas, portanto, para o debate está aberto a discussão tanto das propostas de requerimento quanto do projeto no seu original. Em discussão. Deputado Fernando Coruja com a palavra. Senhor presidente, senhores parlamentares, este projeto de iniciativa do governo, ele pretende extinguir a autarquia que administra o Porto de São Francisco e
no seu bojo, diz que vai ser criada uma sociedade de propósito específico a partir da SCEPAR para administrar o porto. Então, é, na verdade, um projeto em que o Porto de São Francisco deixa de ser público e passa a ter outro tipo de administração. O que pretende o governo, na verdade, com esse projeto? Ele pretende pegar cerca de 106 milhões que estão no caixa do Porto e transferir para a sua conta única. O governo de Santa Catarina tem sido pródigo no sentido de dilapidar os recursos do contribuinte agora nos seus estertores. O governo primeiro não reconheceu a crise. Se comportou aqui em Santa Catarina como se comportou o governo federal quando dizia que esta crise que está aí agora não era um tsunami, era uma marolinha. Da mesma forma, o governo de Santa Catarina ficou com esse discurso que aqui estava tudo certo, é o melhor estado, está tudo certo. E quando é uma crise, o que tem que fazer? Bom, tem que aumentar a receita. O governo de Santa Catarina diz que não aumentou os tributos, se vangloria disso. Embora mande aí uns projetos, assim, de vez em quando, para aumentar de forma dissimulada esses tributos. Ou você tem que diminuir a despesa, que o governo não fez, né? Ficou gastando à vontade, inclusive tomando empréstimos. Ou terceiro, vende o patrimônio, gasta o dinheiro futuro. Nisso ele tem sido pródigo. Pegou o dinheiro dos depósitos judiciais, pegou o dinheiro aqui da aposentadoria do servidor daqui a 30 anos, botou no caixa do governo agora. Está pegando o dinheiro onde tem. E agora quer pegar mais 100 e poucos milhões que estão no caixa lá, de certa forma, o dinheiro da poupança economizado por Santa Catarina, e botar no caixa do governo para gastar até o final do ano. Porque esse governo quer, parece que vai mudar o ano que vem, o governador vai sair, mas ele quer pegar o máximo de dinheiro que tem e gastar até o final do ano. Como se não houvesse o ano que vem, e depois outro ano, depois outro ano. É preciso, quando você tem uma situação de crise, não é sair vendendo tudo e gastando toda a poupança. Tem que economizar. O ano que vem, 2018, vai ser o pior ano em termos de desembolso, porque começa a vencer o Fundão 1, volta a se pagar a dívida com a União, e os gráficos mostram, o próprio gráfico que o secretário da Fazenda mandou aqui, mostra isso. Pois bem, o governo quer tirar esse dinheiro. Para tirar o dinheiro, muitas vezes não é fácil. Então ele precisa procurar aliados para defender a causa. Então, quando você tem uma causa, a causa é a seguinte: eu quero pegar o dinheiro. Mas como é que eu vou conseguir aprovar? Como é que vou ter pressão? Bom, primeiro eu preciso do apoio dos servidores. Os servidores precisam apoiar a tese. Então, o que eu faço? Peço lá na Assembleia, o meu líder do governo faz lá umas emendas, tal, emendas inconstitucionais, porque não pode fazê-lo. Ele mesmo ensinou hoje cedo, lá quando votou contra uma emenda que, acho que era o deputado Patrício, que era sobre servidores, não pode fazê-lo, a Constituição veda. Mas aqui tem a constitucionalidade que não leva em consideração o livrinho. O que é da oposição é inconstitucional, o que é da situação é constitucional. É da iniciativa, outro tipo de iniciativa que não prevista na Constituição. Faz as emendas para tentar trazer o apoio dos servidores. E os servidores estão apoiando a tese. Mesmo agora estão percebendo que o fato de, por exemplo, uma emenda ser aprovada, mesmo que o governador sancione, não supre inconstitucionalidade. Ali na frente, qualquer um que entre com ação, o próprio procurador do Estado ou outros que a Constituição prevê que podem entrar com ação direta de inconstitucionalidade, um partido político qualquer, podem retirar esse direito. Então, essas emendas, mesmo que aprovadas aqui, mesmo que aceitas pelo relator, podem ali na frente não valerem,
mesmo que aprovadas. Não se iludam que vai valer. Pode não valer. Aí ele precisa de mais aliados, deputado Kennedy. E a cena que o dinheiro vai para a saúde. Não, o dinheiro é para a saúde. Para uns ele diz que é para a segurança. Porque, ao dizer que vai para a saúde, diz, bom, é uma bandeira. A saúde precisa mais dinheiro, vocês não ficam reclamando, não vivem reclamando de mais dinheiro. Então ele quer procurar aliados com a ideia de que o dinheiro vai para a saúde. O deputado Kennedy tem uma emenda dizendo que é para ficar no Porto. Assiste a razão ele para discutir essa questão, evidentemente. Por que o dinheiro vai para outra finalidade? Ele quer modernizar o Porto, quer avançar e tal. Mas, numa tentativa sempre de dourar a pílula, o governo inventa que é para a saúde. Já teve vários aqui. Agora mesmo votamos aquele do fundo, que passou para o Fundo de Apoio aos Hospitais Filantrópicos. O que disseram aqui? Cirurgia nova, cirurgia nova. Todo mundo fez discurso, cirurgia nova, cirurgia nova. Nenhuma cirurgia nova feita. Nenhuma. Disse o secretário de Assuntos Descentralizados. Tal. Nenhuma cirurgia nova. Então ele dora a pílula para iludir. Para iludir. Quando a única coisa que o governo quer é pegar os milhões, botar no caixa e gastar. Até o final do ano. Ele quer gastar até o final do ano. Ele quer botar no caixa e gastar tudo até o final do ano. Este projeto ainda é um projeto complexo, tem outras coisas a ser analisadas, que não é possível de analisar por o seguinte: aqui na Assembleia, o nosso Legislativo tem uma distorção, que é a seguinte: a comissão de mérito tem que debater o assunto, mas quando ele chega na comissão de mérito, não dá para discutir porque tem que votar de tarde. O relator da comissão de mérito, que é a de Finanças, apresentou hoje o deputado Marcos Vieira, claro, com as suas dificuldades, que chegou em cima da hora, e fez um relatório justificado das emendas, mas apresentou ali de manhã. E a gente pegou o projeto. Eu, por exemplo, sou da Comissão de Trabalho, devia passar na Comissão de Trabalho, eu ia me debruçar sobre isso. Não, a Comissão de Trabalho nem passou. Então fica na Justiça, que não era para discutir os méritos, e lá na Justiça, o deputado Darcy, que todo dia diz que é inconstitucional o negócio de servidor, todo dia ele diz que é inconstitucional, apresenta uma série de emendas, que, claro, são emendas que salvam o melhor juízo, claro, de direito é uma coisa complexa para se discutir, o Supremo, às vezes, discute dá de 6-5, mas, pelos meus conhecimentos de direito, evidentemente, pelo que prevê o artigo 61 da Constituição, que diz são de iniciativa privativa do Presidente da República, coisa que deve se reproduzir na Constituição Estadual e Municipal. Legislação sobre servidores, da sua direta e autarquias, dentro que não pode fazê-lo. Não pode fazê-lo. Mas ele o faz. Depois diz que ainda tem mais algumas coisas. Além disso, tem várias disputas aí na base e tal, que a gente percebeu nesse projeto, tem uma divergência aí na base, e tem coisas aí que a gente não consegue entender. Ou entende mais ou menos, mas não pode falar, porque se fala, diz, não, está especulando e tal. Mas que tem coisa aí que, como diria William Shakespeare, parodiando, tem algo de podre no reino da Dinamarca. Tem algo de podre no reino da Dinamarca. E alguma coisa está por trás de tudo isso. Então, meus senhores, mesmo que alguns servidores tenham pedido para votar a favor, porque acho que é melhor, eu vou permanecer com a minha tese e dizendo o seguinte: mesmo os servidores que nesse instante são a favor de votar, sim, vão se arrepender, pelo que eu conheço, do que como funcionam as leis e as ideias do atual governador. Vou votar não. Vou relembrar e vou fazer a leitura para que não haja nenhuma dúvida. Nós estamos debatendo o projeto e também o requerimento número 1, que diz o seguinte:
O deputado que subscreve com amparo no artigo 229, parágrafo 1º do regimento interno desta Casa Legislativa, requer a votação em destaque da emenda modificativa de folhas 168 do projeto de lei complementar 013.1/2017, que dispõe sobre a extinção da administração do Porto de São Francisco do Sul e estabelece outras providências, assinado pelo deputado líder do governo, deputado Darcy de Matos, e outros. E o requerimento número 2, que o deputado que este subscreve com amparo no artigo 229, parágrafo 1º do regimento interno desta Casa Legislativa, requer a votação em destaque das emendas modificativas de folhas 183, 185, 186 e 188 do projeto de lei complementar 013.1/2017, que dispõe sobre a extinção da administração do Porto de São Francisco do Sul e estabelece outras providências. Portanto, está em debate o projeto, bem como o requerimento das emendas em discussão. Depois que entrarmos em votação, não terá mais debate. Com a palavra, o deputado Darcy de Matos, inscrito para falar. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, eu me pronuncio nesse momento, não como líder do governo, mas como deputado estadual do Norte de Santa Catarina, e acho que não tenho a convicção de que tenho o direito de divergir do governo em alguns momentos. Mas, senhor presidente, eu inicio me referindo ao experiente deputado Coruja, que sempre fala de forma consistente nessa tribuna, mas hoje o deputado Coruja, quando se referiu a mim, foi muito mal. Primeiro, o deputado Coruja desvalorizou, relegou a segundo plano as emendinhas do deputado Darcy de Matos, líder do governo. Deputado Coruja, não são quaisquer emendas, não, senhor. São 5 emendas. 4 foram acolhidas pelo relator, o deputado Marcos Vieira. 4. E são emendas que respeitam, que resgatam a dignidade de um porto centenário e de servidores aguerridos que ao longo dos anos colocaram em caixa daquele porto 105 milhões de reais, enquanto os órgãos públicos estaduais e federais estão quebrados, falidos. O porto não está falido, não está quebrado. O porto tem 105 milhões de reais em caixa. Portanto, a gestão do porto, os servidores, tem que ter um pouco mais de respeito. Segundo, deputado Coruja, eu não estava na reunião que o senhor citou de finanças pela manhã. O senhor confundiu. O senhor disse que eu estava, que eu tratei, que eu falei, que eu tratei da emenda do deputado Patrício. Eu não fui na reunião da Comissão de Finanças. Não estava lá. O senhor confundiu ou citou meu nome, não sei por que outro motivo. Eu não estava lá. Não fui lá. E foi citado que estava. Dito isso, senhor presidente, mas mantenho o meu respeito pela inteligência e a experiência do deputado Coruja. Mas nesse particular eu não posso deixar de fazer as explicações devidas àquilo que foi dito à minha pessoa nessa tribuna. Senhor presidente, as 4 emendas que foram, e eu agradeço ao deputado Marcos, que foram alojadas, que foram aceitas, a primeira diz respeito ao chamamento, criei a condição legal para que o governo pudesse chamar os guardas portuários concursados, que aqui estão. Segundo, incluir no anexo o cargo de guarda dos guardas portuários para que tivesse a condição legal deles atuarem no porto. A terceira emenda, nada mais justa, eu proponho, já que os servidores vão sair da autarquia e vão migrar para a infraestrutura, ora, se tiver alguns servidores do porto que estão numa outra secretaria prestando serviço há anos, nada mais justo que eles optem se eles querem permanecer naquela secretaria ou se eles vão optar para irem para a infraestrutura. Agradeço o relator, o deputado Marcos, porque essa também foi
foi acatada. E a quarta emenda diz respeito àquilo que nós aprovamos na emenda do deputado Cobalcini para a educação. Não é justo que o servidor esteja numa outra secretaria e não possa progredir na carreira. 4 foram aceitas e acatadas pelo deputado Marcos Vieira, e eu agradeço muito a sua relatoria nesse particular. A quinta que não foi acatada, eu faço aqui a defesa do deputado Titon. Muito bem, a extinção da autarquia e a criação da SPE é uma exigência do governo federal. É um convênio que foi assinado em 2011. Nós precisamos entrar, fazer parte do marco regulatório dos portos do Brasil. E os servidores do Porto de São Francisco do Sul, deputado Marcos Vieira, recebem, em alguns casos, um salário 3 vezes menor do que o Porto de Ibituba. Isso não é justo. O Porto de Ibituba é um porto que está pujante, que com a SPE tomou rumo, está produzindo, mas é um porto que começou a atuar ontem. São Francisco do Sul é um porto secular. Vejam, senhores, a injustiça. Nível fundamental assistente. São Francisco do Sul recebe R$ 885. Ibituba, R$ 1.976. Nível médio técnico. São Francisco, 972. Ibituba, 2.745. Nível superior assistente. São Francisco, 1.296. Ibituba, 5.491. Gerente. São Francisco, 2.379. Ibituba, 8.924. Isso é justo, senhores deputados? Claro que não. Mais do que isso. Diretor, R$ 17.848 o Porto de Ibituba. São Francisco, 2.000, salário base, R$ 778. Conselheiros, 2.498 Ibituba. São Francisco não tem conselheiro. Insalubridade, 40% sobre o salário em Ibituba. São Francisco não recebe. Vale alimentação, São Francisco 240, Ibituba 704. Será que porque Ibituba é amigo do rei? Será porque Ibituba tem lá um diretor que tem privilégios? Será que um porto diferente está em outro país, em outro estado? Isso não existe, isso não é justo. O que estão querendo fazer com os servidores da nossa cidade histórica, a terceira mais antiga do Brasil, São Francisco do Sul. Contra fatos, não argumentos. Essa é a minha emenda, deputado Coruja. Não tem nenhuma pirotecnia nessa emenda, não tem nenhuma injustiça. Eu estou tentando colocar o ponto nos is aqui. Se alguém tem algo contrário que possa justificar, que venha aqui dizer. A palavra, certamente o presidente vai franquear. Pode se contrapor à minha emenda. Faço um apelo aos deputados para que possamos aprovar essa emenda e fazer justiça. Não é justo que um Porto de Ibituba ganhe 3 vezes mais do que o centenário Porto de São Francisco do Sul. Os servidores não estão aqui, 200, 300 servidores. Sabe por quê? Porque foi dito que votaríamos amanhã o projeto. E estamos votando hoje. Por isso que eles não vieram. Dito isso, senhor presidente, eu quero encerrar dizendo que eu tenho preocupação com a utilização do dinheiro. Já tem parecer jurídico dizendo que não pode utilizar, e nós queremos o melhor para Santa Catarina. Nós entendemos que se o dinheiro foi gerado no Porto, que deva ficar no Porto. Agora, se vai ficar no Porto, não vai ficar no Porto, não sabemos o resultado da votação daqui a alguns minutos. É preciso que o governo cumpra o plano de aplicação, que faz parte do corpo da lei. Está no projeto, isso foi mantido, o relator manteve. Nós temos a modernização do gate, a iluminação, a dragagem, e nós temos o acesso a São Francisco do Sul, que Ibituba fez com dinheiro do Porto e que Itapuá também fez. Portanto, essa é a nossa tese, que o dinheiro fique em São Francisco e que seja investido
na modernização de um porto público que está obsoleto, arcaico, antigo, lamentavelmente não está conseguindo ser competitivo perante os demais portos do estado de Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Na sequência, está inscrito para falar o deputado Dirceu Dresch. Deputado Roberto Salom quer se inscrever. Perguntar ao deputado Matos, tirar algumas dúvidas, né? Mas eu concedo, depois do deputado Kennedy, depois Vossa Excelência deixa inscrito aqui. Não vou. Eu queria perguntar, porque fica a coisa em cima assim do ar, aí todo mundo aqui é ruim. Eu já vi, estou cansado de média. Com a palavra o deputado Dirceu Dresch. Senhor presidente, e a todos que nos acompanham, eu tenho aqui atuado nesses quase 3 mandatos que eu estou aqui, sempre defendendo o serviço público, o servidor público. Tenho defendido aqui uma melhor equiparação salarial, do abismo salarial entre servidores públicos no mesmo estado. Então, sempre tenho lutado especialmente aos servidores que, como hoje pela manhã ainda debatemos a questão dos servidores da Defensoria Pública e tantos outros que estão aqui hoje, inclusive da área do turismo, que estão aqui numa luta, e tantos outros servidores. Então, esta nossa luta aqui de estar debatendo o Estado catarinense. E não estamos aqui simplesmente falando de governo, nós estamos falando de política de Estado. E falar do Porto de São Francisco é falar do Estado catarinense, porque este porto tem uma história, teve investimentos, teve recurso público de muitos e muitos anos encaminhados. Agora, deputado Darcy, você que é líder do governo, falar aqui em porto obsoleto, um porto abandonado, um porto sem competição, eu lamento isso, porque justamente quando se quer entregar um patrimônio público, isso é histórico no Brasil, se deixa abandonadas as empresas, não investe em tecnologia, não investe em estruturação, porque esses 106 milhões já deveriam ter sido investidos no porto, para melhorar a sua estrutura. E o governo Raimundo Colombo não fez. Era esta estratégia, não fazer, para depois privatizar. É a mesma estratégia dos anos 90 que aconteceu no Brasil, da venda, ou seja, da entrega do patrimônio público, que foi feito nos anos 90 nesse nosso país. Então, esta grande questão que está de fundo no porto. O porto não é mais importante para Santa Catarina. Como não é importante? Se nós temos mais de 94% de todo o transporte do Brasil e do mundo é feito por portos, por transporte marítimo. Por que os portos não são importantes? São importantes sim, e por isso 2012, 2013, o governo da presidente Dilma fez toda uma política nacional, estratégica, de reestruturação, de modernização da política dos portos no Brasil. E não é como dizia o deputado Milton Obos de manhã, que é o líder aqui do PSD, dizia que a presidente Dilma encaminhou a privatização do porto. Não é verdade. Não é verdade. A presidente Dilma encaminhou um conjunto de políticas permitindo, sim, concessão de portos por um conjunto de anos, mas não a entrega dos portos, não a privatização dos portos. Então, por isso, eu, como princípio, defendo, sim, empresa pública com investimento, com bom gerenciamento, que a empresa pública funciona assim. Esta discussão que estão querendo empurrar goela abaixo do povo brasileiro, dizendo que é público não funciona. Pelo contrário, grandes experiências em empresa pública, e aqui você poderia falar da Petrobras, que em pesquisa, com investimento, se tornou uma das maiores experiências de exploração de petróleo e do pré-sal. Poderíamos falar aqui da Caixa Econômica Federal, poderíamos falar aqui do Banco do Brasil, poderíamos falar da Celesc e tantas outras empresas
que bem gerenciadas dão exemplo. Por quê? Por que o Porto de São Francisco não dá um exemplo de estratégia de investimento e de estratégia de transporte público, sim, inclusive como uma perspectiva de gerenciar e cuidar, criar mecanismos, políticas para os portos em Santa Catarina, inclusive os privados. Então é isso que nós queremos discutir aqui e debater com a sociedade catarinense, inclusive com os servidores. Uma das questões foi a tramitação na Comissão de Finanças. Ficou muito ruim hoje pela manhã a leitura do relatório pelo relator Marcos Vieira e hoje à tarde já ser votado. Eu estou votando aqui em emendas que eu não tenho clareza, eu não tive tempo para discutir as emendas. Como é que eu vou votar nelas? E eu não quero aqui, falava isso de manhã, na Comissão de Finanças, eu não quero aqui hoje vir votar a favor de uma emenda dos servidores, para beneficiar os servidores, que amanhã pode ser considerada inconstitucional. Qual é a segurança? Qual é a segurança dos servidores? Que hoje são servidores públicos, amanhã talvez não sejam mais, não tenha mais o mesmo tratamento como outros servidores públicos. Então é isso que nós temos muita dificuldade. O projeto ficou demasiadamente longo, tramitando, o tempo longo, tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, por decisão do governo, por decisão do líder do governo, deputado Darcy de Matos, e agora vem de uma hora para outra, no final do ano, para ser aprovado aqui nesta casa, com muitas dúvidas. E eu, quando se trata de dúvidas, quando eu não tenho clareza, quando eu não tenho certeza do que eu estou votando, porque eu estou votando aqui pelo povo catarinense, eu estou votando aqui para trabalhadores e trabalhadoras que construíram este porto, que precisa ser valorizado, e eu estou votando aqui para entregar um patrimônio público dos catarinenses, e por isso, nesta dúvida, eu vou votar contrário e oriento os deputados a votar contra. Obrigado. Com a palavra, o deputado Kennedy Nunes. Presidente, senhores e senhoras deputados, público que nos acompanham aqui, os funcionários do Porto, aos colegas de imprensa e a todos que nos acompanham pela TVA, pela rádio digital e também pelas redes sociais. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão que é muito importante para nós, deputado Zé Milton, sobre os portos. Santa Catarina tem tido um dos sucessos quando se trata na questão dos portos, exatamente pela estrutura que nós temos próximos aos portos, que é a BR-101, e principalmente porque em 200 quilômetros nós temos 5 portos, tem o Porto de Itapuá, o Porto de São Francisco, de Navegantes, Itajaí, de Imbituba, agora lá a região, deputado João Amin, de São Francisco do Sul, com o projeto para a instalação de mais portos, ou seja, isso tem facilitado muito nós sermos a coqueluche do Brasil, deputado Dalmo, e nós aqui do Sul, aliás, do Sul do Brasil e do Norte do Estado, sermos a coqueluche com relação aos portos. Eu já conheço todos os portos de Santa Catarina e, aliás, deputado Aguiar, esse é um assunto que me atrai muito. Já tive em vários portos pelo mundo e nós não perdemos nada. Só para vocês imaginarem, o porto da Holanda, ele recebe quase que 40% de toda a mercadoria que entra na Europa. O Porto da Holanda determinou que os seus funcionários, deputado Dalmo, de logística, viessem olhar no Porto de Itapuá o sistema que eles têm lá implantado de monitoramento dos contêineres e da movimentação dos seus produtos. Ou seja, deputado Parisotto, nós temos autoridade, nós temos competência, nós temos tecnologia e gestão com relação aos portos. Nós temos em Itajaí uma diferença muito grande. No lado de cá, o porto público, Porto de Itajaí, no outro lado do rio, o Porto Nave, que é um porto privado. E ali a gente começa a observar as diferenças entre as questões públicas e as questões privadas. Nós temos a disputa de valores
e não pensem que as empresas encostam seus navios para movimentar suas cargas por conta dos olhos azuis de quem recebe, e sim pelo tempo business, né? O tempo que fica para carregar, descarregar, ou seja, tudo isso está dentro das planilhas de custo. Eu faço essa contextualização, deputado Valdir Cobalcini, e Vossa Excelência, que já foi secretário de Infraestrutura, também conhece bastante isso, até para colocarmos uma situação muito perigosa que eu vejo. Eu estou vindo agora de Chapecó, onde nós discutimos a questão do corredor bioceânico, que vai ligar o Pacífico ao Atlântico, e que existe todo um trabalho para deixar Santa Catarina fora desse corredor bioceânico, e nós estamos lutando muito para incluir, porque nós não temos como nós 5 portos e ficarmos de fora desse corredor. Por quê? Porque a Ásia começa a ver que entrar pelo Pacífico, pelo Chile, pelo Porto de Antofagasta, é muito mais próximo do que manter essa conexão com o sul do Brasil. Eu tenho dito que eu cheguei a compreender por que os asiáticos viam em nós, deputado Gabriel Ribeiro, nós, catarinenses, uma porta de entrada para a América, porque os asiáticos sempre viram o mundo como um mapa aberto. E quando você abre o mapa, é claro que da Ásia para a América, o caminho mais próximo é aqui, nós, somos nós. E agora eles começaram a ver como o globo mesmo e começaram a perceber, imagine vocês, que para construir o corredor oceânico, atravessar a Cordilheira dos Andes, ficaria muito mais fácil utilizar a entrada pelo Pacífico do que para cá. Eu faço essa contextualização exatamente para trazer da importância que nós estamos tratando o assunto hoje. O assunto hoje não é só a questão de vocês, funcionários. O assunto hoje não é só a questão do governo colocar a mão no dinheiro para tirar e pagar as suas contas. O assunto que nós estamos tratando aqui é um assunto muito mais, de uma importância muito maior do que essa a curto prazo que nós estamos vendo. E eu entendo, gostaria mais de 5 minutos, senhor presidente, eu entendo que este assunto, por se tornar tão importante, é que eu tenho dado um carinho todo especial ao nosso mandato a este assunto dos portos. Que nós vamos ter que fazer essa mudança, vai ter que fazer porque é a ordem do poder central. Ponto. Que tem essas questões dos funcionários, também é uma questão. Eu só não posso, eu devo entender que essa diferença de valores que o deputado Darcy de Matos trouxe, eu não posso querer comparar nesse momento, porque é exatamente o que estão fazendo com o Porto de São Francisco hoje, essa mudança já foi feito lá. Então a gente entende que a tendência é acontecer isso. Eu só poderia fazer um parâmetro para comparar antes desse tipo de administração lá e depois. Então assim eu fico meio não consigo fazer essa equiparação. Mas é preciso pensar assim. O que nós não podemos é fazer aquilo que o deputado Fernando Coruja fala, e ele fala tanto aqui com relação à dívida do Estado, com relação às questões. Antigamente tinha o ARO, Antecipação de Receita Orçamentária. O prefeito ia lá, emitia carnês de IPTU, criava uma carteira de cobrança, chegava num banco, vendia aquela carteira de cobrança, e daí pegava o dinheiro e fazia. Luiz Henrique, nos 2 últimos mandatos de prefeito, ele fez isso. Veio a lei de responsabilidade fiscal, o deputado Marcos Vieira, e acabou com a ARO. Agora nós vamos tratar, os prefeitos têm que ter a consciência de gastar o dinheiro que tem. Eu apresentei algumas emendas e que estão em destaque, eu gostaria de pedir aos nobres deputados para prestar atenção nisso. E as minhas emendas, deputado Ricardo, elas são emendas que elas só ratificam o que a ANTAC disse. O que a ANTAC diz? Dinheiro do Porto tem que ficar no Porto. Ponto. Ponto. Não é só uma questão por eu ser do Norte,
não é só uma questão por eu ser de São Francisco, é uma questão legal. Dinheiro do porto tem que ficar no porto. Para fazer todas essas obras, que já foram algumas citadas aqui, presidente, mas para que nós possamos compreender a dificuldade dessa travessia que nós estamos tendo agora, com a chegada dessa ideia de usar o Pacífico, deputado Comim, como entrada para as Américas e não mais o Atlântico, que nós nos ferraríamos. Nós nos ferraríamos se isso acontecer. Tem que fazer o acesso, assim como já foi feito em Itapuá e em Imbituba, tem que fazer o acesso melhor ali, pegar esse dinheiro. Já existe uma compreensão e, no mínimo, já existe algo que foi feito igual, ou seja, nós podemos replicar e melhorar o acesso, não só para as praias que o norte utiliza ali em São Francisco e Barra do Sul, mas principalmente por essa questão justamente do tempo da soja, da carga da soja, que dificulta muito o trabalho do caminhoneiro. É preciso fazer, mas eu peço vênia aos deputados. Aqui não se trata de governo ou oposição. Aqui não se trata de governo ou oposição. Não é porque eu sou do partido do governador e sou da situação, estou na nossa bancada, não se trata nada. Se trata apenas de cumprir, primeiro, a legalidade, porque a ANTAC diz que o dinheiro tem que ficar lá. Concordo quando os outros deputados aqui falam, o deputado Coruja diz, é preciso colocar em outras áreas na saúde, mas esse dinheiro não. Esse dinheiro a ANTAC diz que tem que ficar no porto. Quem está votando para tirar dinheiro de lá e botar na saúde, está rasgando o discurso da legalidade. As minhas emendas que estão no destaque, que peço que os deputados votem, é pela legalidade. Aí daqui a pouco a gente vai estar dizendo aqui que o tráfico de drogas precisa ser legalizado porque ele gera emprego. Então, lá o dinheiro tem que ficar lá. A ANTAC falou, fica lá. Pode botar para pagar velhinho. Não pode. Pode botar para fazer cirurgia. Não pode. Por isso, eu peço vênia e o voto no destaque que vamos votar daqui a pouco. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado Roberto Salum. Depois inscrito o deputado Antônio Aguiar e, na sequência, o deputado Marcos Vieira. Isso aqui está parecendo o samba do crioulo doido. De manhã combina uma coisa, à tarde é outra. Aí eu fico confuso com meus princípios. Aí eu vejo os funcionários aplaudindo quando o deputado Darcy diz que vai ser prejudicado. Eu não entendi mais nada. Eu achei que vinha votar a favor dos funcionários, a favor do porto. Não entrei no mérito do dinheiro se deve ficar parado. Até porque eu acho, todo o dinheiro que fica parado, não está sendo corrigido, eu não acho inteligente. Deveria ser melhor investido. Então, eu às vezes fico perguntando para mim mesmo, meu Deus, será que só eu que sou confuso, só eu que não entendo? Então vejamos, deputado Darcy de Matos, sempre quando teve galeria cheia aqui, a pressão vendo de cima para baixo, de baixo para cima, nós nos curvamos e votamos. Eu quero explicar aos senhores, a minha posição aqui talvez a das mais delicadas de todos aqui. Eu sou substituto legal de 4 deputados, que amanhã virão para cá, e eu saio e volto, só se eles não quiserem, sexta-feira. Eu tenho que agradecer aqui o deputado Sopelsa, que deixou eu ser o seu representante legal. Eu tenho que agradecer a deputada Ada, eu tenho que agradecer o deputado Vampiro e o deputado Sodino. Eles eu estou representando. Eu tenho que votar de acordo com a personalidade deles. Eu hoje representei o deputado Minotto, que tem me dado inúmeras oportunidades como mais representante do deputado de Joinville. Então fica difícil
Entendeu? Seu presidente, eu acho que está na hora desta casa começar assim, ó. Eu vi hoje uma cena triste, os coitados aposentados mendigando que vão perder o vale. Ah, não, mas o Ministério... Por que tu fala Ministério Público? Porque ele é 100% do voto. Eu nunca vi um voto contra o Ministério Público aqui. E acho que vou morrer sem ver. Então, eu vejo nosso funcionário aqui apanhando. E eu prometi para mim, olha, eu sou agente de polícia há 30 anos, estou juntando agora com o INSS, 49 anos de profissão. Tenho 61, comecei com 13. E 4 anos que nós não ganhamos aumento. Aí, quando é o funcionário, vai pegar mal, porque vem a imprensa, tem os boca alugada de meus colegas que ficam aí se enquadrando. Aí ninguém vota a favor da casa. Aí ninguém vota a favor do funcionário. Então eu só queria entender. Ou eu tenho 61 anos, estou caducando, tenho um programa diário de televisão, ou o dono está ficando doido. Porque uma hora dizem, você votando a favor do governo, você vai ajudar os funcionários. Aí chega o meu líder, que eu estou aqui sempre ouvindo, Darcy de Matos, Kennedy Nunes, que eu tenho um carinho enorme, vai ser prejudicado. Então eu não sei mais o que fazer. Então realmente a vinda dos 4 amanhã vai me fazer um bem. Eu vou voltar para a escolinha, eu lhe dou a parte, o maior prazer. Eu vou voltar para a escolinha e aprender mais alguma coisa. Porque ou nós votamos de acordo e para ajudar, eu quero votar para ajudar. Eu não quero votar para não ajudar. Aí todos os 40 deputados aqui estão nos Facebooks de forma injusta, que o dinheiro da saúde nós tiramos, tiveram a ousadia, a cara de pau, e de jornalista dizer, colega meu, mau colega, diga-se passagem, a dizer que nós tiramos dinheiro da saúde. Covardes, falta de vergonha na cara de dizer uma coisa dessa. Nós simplesmente ajudamos a saúde, ajudar o dinheiro que estava disponível e parado. A verdade é outra. Eu ouço. Deputado, nobre deputado, bom de oratória. Deputado, até para que Vossa Excelência não fique com alguma dificuldade na questão de votar, o projeto é complexo, ele tem uma parte que fala dos funcionários, mas as minhas emendas e o que eu defendi aí é a emenda que cumpre a legalidade da ANTAC, que diz que o dinheiro do Porto não pode ser utilizado para outra coisa a não ser para o Porto. O respeito que eu tenho ao senhor, posso fazer uma pergunta ao senhor? Sim. Tem 6 milhões lá. 100. Quanto? 100 milhões. 100 milhões. Deputado, qual foi o momento que o senhor usou a tribuna aqui para dizer que esse dinheiro estava parado e deveria ser colocado devidamente nos devidos lugares? Eu só queria entender isso. Bom, porque só agora? Não. Para me confundir. O projeto chegou aqui em junho, e em junho eu já coloquei nas minhas redes sociais que eu não aceitaria que esse dinheiro saísse de lá. Então, na minha parte, estou muito tranquilo. Estou vindo hoje aqui porque o projeto está vindo hoje aqui para votação. Mas em junho, se for lá olhar, eu já digo por quê. Porque eu já entendia e tem documento da ANTAC dizendo que não pode ser colocado em qualquer outra forma. Agora, o que aconteceu? A administração do Porto foi fazendo o caixa para fazer investimentos e agora o governo está vendo o dinheiro lá com as suas responsabilidades, está querendo colocar a mão no dinheiro que não pode. Ah, está faltando dinheiro para a saúde? Está faltando dinheiro para a saúde, mas o governo tem que tirar de outros lados e não da onde a ANTAC diz que não é. Isso é uma questão legal, e por isso que eu queria só deixar bem claro, para que não houvesse nenhuma dúvida. Valeu, deputado, eu não vou mais tomar o tempo de todos. Eu queria agradecer o deputado Deste, também é um dos que valorizou a nossa suplência, dando oportunidade a nós, deputado, e representar, não sei se a sua altura, mas nas comissões. Eu vou votar, vou fazer o seguinte, eu vou ouvir a bancada, aquela que está deixando eu brilhar aqui, dando minha opinião pessoal, e vou votar pela bancada, representando os 4 que estão ausentes aqui. Muito obrigado.
Com a palavra o deputado Antônio Aguiar. E o último inscrito é o deputado Marcos Vieira. Deputado Luciane Carminati. Aí encerra-se as inscrições. Deputado Dirceu Dress, Vossa Excelência já falou. Né? Pela ordem? Então, deputado Antônio Aguiar, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhoras deputados, senhoras deputadas, comunidade de São Francisco do Sul, principalmente, primeiramente, nós tínhamos um acordo, senhor presidente, que essa matéria ia ser votada amanhã. Esse é um acordo que nós tínhamos em plenário. Mas, como a matéria se apresentou nesse momento, nós queremos dizer aqui, senhor presidente, e comunidade de São Francisco, que nós apoiamos as ideias do nosso líder, Darcy de Matos, juntamente com as emendas do deputado Kennedy. Por quê? Porque o dinheiro que está lá pertence ao Porto e tem que ser usado para o Porto, segundo ANTAC. Todas as outras matérias que já foram discutidas e as emendas, nós estamos de acordo, senhor presidente. Mas, principalmente, aonde vai ser aplicado esse dinheiro? É verdade, já existe o projeto para ajudar no acesso da BR-280, o asfalto. Então tem investimento, que faz parte do Porto. Tem também a equiparação salarial dos trabalhadores. E nós temos que respeitar os direitos dos trabalhadores. Então, senhor presidente, nós somos sim de acordo que o dinheiro do Porto de São Francisco seja aplicado em São Francisco. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Marcos Vieira. Senhoras deputadas, senhores deputados, na condição de relator da matéria no âmbito interno da Comissão de Finanças e Tributação, e em respeito a todas as vossas excelências e ao público que aqui está e a quem nos assiste pela TVA e nos ouve pela rádio digital, eu quero aqui prestar alguns esclarecimentos, deputado Silvio, a respeito do processo, que entendo ser a verdade de todos os fatos. O Porto de São Francisco do Sul não existe como pessoa jurídica. O Porto de São Francisco do Sul não tem CNPJ. É um espaço físico que lá está de domínio da União. De domínio da União. A União Federal, não tendo condições de administrar aquele espaço, ele fez a concessão para o Estado de Santa Catarina. A pessoa jurídica, governo federal, que detém a propriedade daquele espaço, fez a concessão para pessoa jurídica, Estado de Santa Catarina. O governo do Estado, como forma de administrar aquele espaço que lhe foi concedido, e entendendo que a melhor forma de administrar foi não ter um órgão da administração direta, uma Secretaria de Estado, por exemplo. Ele criou a melhor forma, que foi o da descentralização. A autarquia que administra o Porto de São Francisco, aquele espaço, essa sim tem personalidade jurídica. Ela, com todo o seu corpo funcional e diretivo, é que administra aquele espaço que o governo federal concedeu para o governo do Estado. Quem detém o CNPJ é a autarquia do Porto de São Francisco. E o Porto de São Francisco
cobra pelos serviços realizados no porto, seja de desembarque e seja de embarque. Ora, evidentemente que para manter os seus serviços atrativos, trazendo cada vez mais armadores, ele tem que ter um plano de investimento. Se fosse uma empresa da iniciativa privada que lá estivesse administrando o Porto de São Francisco, o dinheiro que está em caixa era o lucro da empresa. Mas como é dinheiro público pertencente a uma autarquia, é dinheiro do governo do Estado, do ente criador daquela unidade descentralizada que é a autarquia. Então, o ente criador é o Estado de Santa Catarina, todos nós catarinenses, que ao recebermos o porto do governo federal, entendemos de que a melhor forma para administrar aquele espaço físico é criar uma unidade descentralizada que foi uma autarquia. E diz mais a lei, todo o recurso gerado naquela autarquia vai para a conta única do Estado. E assim é que se faz. Eu quero mais 5 minutos, senhor presidente. E vou mais além. Como pode, ao extinguirmos um órgão público, uma autarquia, que pertence a um ente criador, e que naquele caixa momentaneamente tem 100 milhões de reais, pode passar para uma entidade privada, que é a chamada Sociedade de Propósito Específico. E aí eu vou fazer uma pergunta para a reflexão de todas as vossas excelências. Vão partir do princípio que a Sociedade de Propósito Específico já tenha sido criada, registrada na Junta Comercial e que vai se instalar no dia em que for publicada a lei da aprovação da extinção da autarquia, sem prestar um único dia de trabalho em favor do porto, a SPE começa as suas atividades com lucro em caixa de mais de 100 milhões de reais. Começa em caixa, sem prestar um único dia de trabalho, com 100 milhões de reais em caixa. Ora, gente, o dinheiro efetivamente tem que voltar para o ente criador. Agora, todos os deputados têm razão quando dizem que tem que ser investido no porto. É verdade. Mas a forma de investir no porto é da seguinte forma: extingue-se a autarquia, os recursos voltam para o ente criador, esse ente criador vai ser sócio da Sociedade de Propósito Específico e tem que ver com quantos por cento. E com quantos por cento cada sócio vai entrar? Vai haver a capitalização dessa SPE. E a sociedade composta por essa SPE vai fazer o plano de aplicação dos recursos. E esse dinheiro que hoje está voltando para o ente criador, tem que voltar para o porto como forma de investimento. É esse o destino do dinheiro. É esse o correto da destinação dos recursos. Eu não tenho dúvida nenhuma. Então, esta casa, ela tem que fazer o correto. E nós temos que ficar fiscalizando aqui nesta casa quanto à destinação, a devolução desse dinheiro depois que foi criada a SPE. E o Estado tem que entrar com tanto recurso quanto tiver de participação na SPE. E a parte privada também tem que entrar com tanto recurso quanto o Estado entra na sua parte de participação acionária da SPE. Esse é o justo. Mas quero aqui, para finalizar, dizer que acatei emenda do deputado Kennedy Nunes, sim, por entender que foi pertinente. No meu relatório, fiz o registro da rejeição de algumas e acatei outras. Acatei emendas do deputado José Ney e acatei, sobretudo, emendas também do deputado Darcy de Matos, que tratava do servidor público. Entendo que tudo que foi proposto no projeto de lei, enquanto servidor público, que eu entendi que deveria ser acatado, aí eu acatei,
e rejeitei aquela que realmente deu o aumento ao servidor. Quero aqui destacar 1 minuto quanto a essa situação. Se tem uma disparidade entre aqueles que trabalham na SPE de Imbituba e vão ter uma disparidade com aqueles que trabalham que vão trabalhar na SPE de São Francisco do Sul, pode o sócio majoritário dessa SPE fazer a devida adequação de toda essa remuneração. Não tenho a menor dúvida disso. E entendo ser pertinente. Só que não pode ser acolhida porque realmente dá um aumento de despesa violento. Então, senhor deputado, não tenho dúvida que esta é a forma correta da extinção da autarquia, da destinação do recurso, que é a volta do ente criado para o ente criador. E aí sim, depois de constituída a SPE, os recursos voltam para o Porto de São Francisco. Então, senhor presidente, é a minha manifestação. Muito obrigado. Senhor presidente. Última oradora inscrita para debater a deputada Luciane Carminati, porém, pela ordem, deputado Dirceu Dresch. Senhor presidente, posso escutar sim primeiro a deputada, depois eu faço encaminhamento do voto. Obrigado. Agradeço, deputado Dirceu. Quero cumprimentar todos os trabalhadores do Porto de São Francisco. Quero cumprimentar todos os trabalhadores da Fundação Catarinense de Cultura e cumprimentar todos que acompanham esta sessão. Nós iniciamos o debate sobre o Porto de São Francisco na medida em que esse debate iniciou com uma audiência pública realizada aqui no dia 9 de maio, cujo tema era Atual Situação e as Perspectivas do Porto de São Francisco do Sul. Essa audiência foi realizada pela Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano, um requerimento de nossa autoria. Essa audiência sobre o Porto de São Francisco tratou da situação institucional, em especial esse projeto de lei que tramita aqui na Casa, e também nós discutimos na ocasião o concurso realizado por meio do edital 001 de 2014, que foi lançado em 6 de fevereiro de 2014. O concurso previa 40 vagas para analista técnico em gestão portuária, de nível médio, função agente de guarda portuária. Várias ações judiciais na Justiça do Trabalho e na Justiça Estadual, ou seja, na Justiça Comum, em conjunto com a mobilização dos trabalhadores do Porto e do próprio sindicato, fez com que os aprovados no concurso pudessem ser chamados e nomeados. Então, eu quero aqui fazer o destaque da luta, que não é uma luta que vem de pouco tempo, já é uma luta histórica, e foi na Justiça que se viabilizou o chamamento do concurso. Após isso, nós fomos, inclusive, na ocasião, questionados por que a audiência aqui na Casa e por que não realizar uma audiência lá em São Francisco do Sul para que mais pessoas pudessem participar. Nós acatamos o pedido, em conjunto, inclusive, com os vereadores que foram os proponentes da audiência pública. Eu estive como deputada lá em São Francisco do Sul, ouvindo a sociedade, não só os trabalhadores, mas também o que representa essa modificação no Porto de São Francisco do Sul. E eu saí extremamente preocupada com duas questões básicas. Primeiro, como fica o recurso que está na conta da administração do Porto, em torno de 100 milhões. E eu me lembro que naquela ocasião se falava que o recurso poderia ir para a saúde, mas também poderia ir para a recuperação de rodovias, e vários comentários, inclusive, chegavam e foram motivo de preocupação. E o segundo aspecto é com relação aos trabalhadores, na medida em que os trabalhadores iriam para um quadro de extinção. E a gente sabe que cada vez que há alterações do ponto de vista administrativo e os trabalhadores vão para um quadro de extinção, é praticamente deixar com que esses servidores sejam esquecidos do ponto de vista da sua carreira. Bom, esse foi um debate feito lá. Posterior a isso, nós continuamos acompanhando o debate
e recebemos na semana passada duas informações. A primeira informação é de que haveria uma emenda do deputado Darcy de Matos com relação à equiparação dessa gratificação aos trabalhadores. Eu quero dizer aqui, sem nenhum tipo de proselitismo, que nós sempre defendemos a isonomia. Portanto, os trabalhadores, pela mesma função, têm direito à equiparação. Mas, para a gente não enganar ninguém, isso precisa vir do governo, precisa ser do executivo, porque se não for do executivo, como que os deputados apresentam projetos de lei que geram despesas? Esse é sempre um debate aqui na casa contraditório, porque nós já tivemos leis aqui, inclusive, que foram aprovadas e que geram despesas, e são leis efetivamente, mas ora vem esse debate que o deputado não pode apresentar emendas dessa natureza. Portanto, enquanto mérito, nós somos favoráveis, mas nós temos uma preocupação, né, da origem da emenda. Então, aqui eu faço um alerta também aos trabalhadores. Em segundo aspecto, a questão do recurso. E eu manifestei, inclusive, para autoridades do governo, de que o recurso, por ele ter sido oriundo e resultado do trabalho de quem lá estava no porto, e porque nós sabemos que tem muitas demandas, inclusive para garantir a segurança do porto e a segurança dos trabalhadores, nós precisaríamos ter investimentos lá, certo? Então, tem esse aspecto que precisa ser considerado. Agora, se o governo diz que pode utilizar, eu confesso a vocês que o despacho da ANTAQ, ele praticamente inviabiliza isso. Quando ele diz que, eu não vou ler todo o documento por uma questão de tempo, mas ele diz assim: cumpre informar que esse tipo de uso indevido, destinação das receitas portuárias à conta única do Estado, já ocorreu no passado e foi objeto de processo, e cita o número do processo, o qual culminou com determinação da ANTAQ para restituição dos valores e cessação da prática. Portanto, há risco iminente de reincidência específica. Então, e tem outro documento aqui da ANTAQ que também fundamenta muito mais na linha de dizer que esse recurso não pode ir para o Caixa Geral do Estado. Bom, a gente poderia dizer que isso entra num debate jurídico. Pode ser. O governo pode ganhar tempo. Pode ser. Mas o fato é que não é seguro, né? Então, o governo está dizendo que quer usar o recurso para outra finalidade. A ANTAQ está dizendo que se colocar a mão no recurso, vai ter que devolver, como já teve que fazer em outros locais, né? Portanto, eu quero dizer que nós temos uma posição contrária a isso, tendo em vista que não está devidamente esclarecido e garantido a segurança tanto do recurso como da situação dos trabalhadores. Coisa que em outros projetos, inclusive que mexiam com servidores desta casa, que foram para quadros de extinção, nós conseguimos avançar e garantir no entendimento que esses servidores não fossem prejudicados até a sua aposentadoria. Certo? Esse é o meu debate. Obrigado, presidente. Ainda inscrito para falar o deputado Milton Obos, como último orador. Aí encerra-se o debate. Daí nós vamos para encaminhamento de votação. Senhor presidente, senhores parlamentares, os funcionários do Porto, Associação de Funcionários da Fundação Catarinense de Cultura, sejam bem-vindos. O debate é justo e necessário. Nós vivemos um momento de grande dificuldade do nosso país, deputado Titon. Isso todos conhecem, né? E muitas vezes, no arcabouço das leis que nós vivemos no nosso Brasil, deputado Marcos Vieira, a compreensão ela pode se dar para um lado e para outro.
O que nós vivemos hoje aqui é um projeto de lei cuja origem partiu da Lei Federal de 2011, que exigiu que o setor portuário brasileiro se adequasse às novas normas da modernização naquela lei prevista. O governo do Estado, deputado Natalino, não tinha nenhum interesse em fechar a autarquia portuária de São Francisco do Sul, nem de Imbituba, deputado Cobalcini, porque elas estavam cumprindo a sua missão. O Estado tem grande parte do seu desenvolvimento econômico calcado no nosso sistema portuário, com 5 portos, com eficiência, com as leis que o Estado fez de incentivo para atrair importadores, principalmente pelos nossos portos, que deu fluxo de navios para levar aqui os nossos produtos, e isso mudou Santa Catarina. E hoje nós estamos aqui votando a extinção do Porto de São Francisco como autarquia, por uma exigência legal, feito lá pela ex-presidente Dilma Rousseff. Então esse é o X da questão. Quanto ao recurso do Porto de São Francisco, da autarquia Porto de São Francisco que está sendo extinta, e esse debate, e aí o deputado Darcy de Matos, o deputado Kennedy, que é da região, vocês trabalharam muito, deputado Antônio Aguiar, deputado Dalmo de Oliveira, para que esse recurso suprisse uma deficiência muito grande de infraestrutura, principalmente de acesso ao Porto de São Francisco do Sul. E exigiu que, então, o Porto mandasse para o Estado todo o plano de aplicação e investimentos para a modernização do Porto de São Francisco, com a sua extinção e a criação da sociedade de propósito específico. Isso foi integralmente acatado pelo Estado. Todo esse compromisso da infraestrutura de acesso, das condições operacionais do porto, que são investimentos que serão feitos nos próximos meses e nos próximos anos. Ora, o deputado Marcos Vieira foi muito claro, eu acompanhei esse voto pela manhã, deputado Marcos Vieira, porque ele foi muito consistente. Hoje, nós temos várias autarquias que geram recursos positivos para os cofres do Estado e outras que dão negativo. Eu queria perguntar o que a ANTAC iria fazer se o Porto de São Francisco tivesse dado prejuízo e não tivesse 100 milhões de caixa, tivesse 100 milhões de débito. Se a ANTAC iria colocar 100 milhões lá para cobrir o caixa. Não, quem teria que colocar era o Tesouro do Estado de Santa Catarina, porque a autarquia estaria impossibilitada de colocar. Então, é assim que funciona. Ninguém vai tirar dinheiro do Porto. O Estado é um ente que tem no guarda-chuva desse Estado, deputado Coruja, todas as suas autarquias, todos os seus órgãos, e cada um tem que cumprir a sua missão. Agora, quando você vive um momento como nós vivemos, de cobertor curto, com arrecadação reduzida, o que é mais prioritário? Você já disse lá na lei, deputado Merizio, que o governo vai assumir todo o plano de investimento do Porto, com todos esses 100 milhões que vão voltar para o Caixa Único do Tesouro. A lei está feita, o recurso está garantido. Agora, é desumano e não é correto você pegar esses 100 milhões, deixar aqui paradinho, criar a SPE, demorar mais alguns meses para isso, licitar as obras e conseguir gastar esses 100 milhões talvez nos próximos 4 anos. E você hoje deixar a gente morrendo nas filas dos hospitais porque não tem dinheiro para pagar, porque o cobertor está curto. Não é a má gestão, não.
Nós vivemos hoje um momento delicado e que nós temos que ter aqui, todos nós, responsabilidades. Nós não estamos falando aqui de um Estado que se resume a um porto. O Estado se resume à cultura, à educação, à saúde, à infraestrutura e aos portos também. E que o governo está sendo responsável e está fazendo a sua parte. O compromisso está assumido de fazer e cumprir todo o plano de investimentos. Ninguém está roubando dinheiro, ninguém está desviando dinheiro, isso é tudo feito aos olhos da lei. Por isso, senhor presidente, eu queria, deixando aqui esse esclarecimento muito claro, nós todos lutamos pela eficiência do nosso Estado, seja em qualquer parte do Estado, principalmente os portos, que são responsáveis pelo custo do que sai e do que entra no nosso Estado de Santa Catarina. E se sai tanto e entra tanto é porque os nossos portos estão cumprindo a sua missão, mesmo se comparado a outros países, ainda estamos deixando a desejar. Mas com certeza, esse novo momento de adequação que nós vivemos vai nos levar cada vez mais a essa otimização. Então, eu tenho certeza absoluta que o Porto de São Francisco, hoje, está sendo salvo, porque se não fosse essa ação do governo, de ir lá e dizer lá na presidência da República, que o Estado queria se adequar para poder manter a autarquia, não mais como autarquia, como uma sociedade de propósito específico, que a lei manda fazer isso, que ainda tem que ser debatido, a questão da legalidade, porque ela não pode ser inteiramente pública. Essa é a lei que nós temos que cumprir como Estado, e disso nós não podemos fugir. Então, se nós temos que fazer isso, é melhor nós estarmos criando essa SPE, é melhor o Estado ter o controle, é melhor os funcionários, como foram atendidos aqui nas emendas aprovadas, que nós todos aprovamos para fazer justiça, do que se o Estado tivesse virado as costas e deixado cumprir a lei dos portos e o governo federal tivesse aqui feito a licitação para a privatização do Porto de São Francisco. E talvez lá uma multinacional da Holanda tivesse ganho essa licitação. Isso é que iria acontecer se o Estado não estivesse fazendo exatamente isso que estamos fazendo aqui hoje. Extinguindo, cumprindo uma lei maior e criando uma sociedade de propósito específico para que ela ainda fique parcialmente, pelo menos, no guarda-chuva do Estado de Santa Catarina e não vá diretamente para a iniciativa privada, porque daí sim o Estado não estaria vendo recursos nenhum disso. E nesse sentido, eu peço aos senhores parlamentares para que a gente mantenha o voto do relator Marcos Vieira, para que seja definitivamente encerrado esse assunto e o Estado possa continuar andando. Nós não estamos aqui impedindo a modernização do Porto de São Francisco. Nós estamos salvando uma autarquia que foi obrigada a ser extinta por essa lei que nós vamos votar hoje. Obrigado, senhor presidente. Fim das discussões, ou seja, está encerradas as discussões. Nós vamos aceitar só o encaminhamento de voto e, na sequência, vamos abrir o painel para votar os requerimentos. Consulta os autores, podemos votar os requerimentos em bloco 1 e 2 ou não. Deputado Meriz, deputado Darcy de Matos, ou melhor, desculpe, deputado Kennedy, deputado Darcy de Matos. Não há concordância, portanto, vamos então fazer o encaminhamento rapidamente pelos parlamentares do requerimento número 1, que trata da emenda modificativa às folhas 168, que é o destaque que será votado no painel para encaminhamento desse destaque. Só uma questão de ordem. O número 1 questão de ordem. Se dá para o senhor explicitar qual é? O número 1 trata o seguinte: destaque da emenda modificativa às folhas 168 ao projeto de lei 013/2017, que dispõe sobre a extinção do Porto de São Francisco do Sul e estabelece outras providências. Mas qual é o... Que eu não tenho a cópia da emenda, senhor deputado. Não, mas infelizmente não... Não, mas precisamos ter a emenda para saber qual é das duas emendas que estamos votando.
Um minutinho, já vamos. 168, deputado Arcide Matos. O artigo 6º do artigo 2º do projeto de lei número 003.1/2017 passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º, parágrafo 6º. O abono instituído pela Lei 14.273, de 21 de dezembro de 2007, devido aos servidores de que tratam o caput e o parágrafo 1º desse artigo, fica transformado em vantagem pessoal nominalmente identificada e atualizado no valor de R$ 2.594, sujeito a apenas as revisões gerais de remuneração e do subsídio dos servidores públicos, civis e militares e estaduais, ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo. Essa é a emenda do requerimento que se refere à emenda às folhas 168. Para encaminhamento, deputado Dirceu Dresch. Presidente, eu acredito que aqui abre um procedente extraordinário para os deputados apresentar emendas desse tipo, de destaque, né, em vários projetos que, historicamente, ao menos aqui na casa, está sendo visto como inconstitucional. E o líder do governo, se fosse uma emenda que o líder do governo tivesse articulado com o governo e a Secretaria de Estado encaminhar esta emenda, seria uma situação. Já viesse assinada pelo governo do Estado, que tem poder para fazer isso. Eu estou com um grande receio aqui, que nós hoje estamos aqui fazendo movimento para jogar para a torcida. Já falei isso antes, no na tribuna. Então, eu vou votar favorável. Né? Não quero ser responsabilizado aqui pelo processo de que nós votamos contra os servidores, agora com a grande preocupação de que esta emenda é em vão. Né? Esta emenda é em vão. Eu vou votar contra o projeto, é isso sim, depois já me pronunciei, mas na emenda voto favorável porque é uma emenda do líder do governo, deste parlamento, agora eu acredito que é totalmente inconstitucional, vai ser questionado no futuro. Para esclarecimento ainda, quem votar vai votar a favor do requerimento com a emenda modificativa, quem votar 2 rejeita. Deputado Quirino Nunes. Senhor presidente, só uma questão, até uma questão de ordem. Essa emenda que o deputado Darcy está colocando, ela não passou pela CCJ, né? Mas é o destaque. Hã? Passou lá. Então, é destaque, não, deputado Kennedy? Não. É direto em plenário? Não. O requerimento do deputado Darcy e outros é destaque. Passou na Justiça ou só na Finanças? Justiça foi rejeitado na Finanças. Então tá. Então, como foi? Serve da mesma minha. As minhas emendas também passaram na CCJ e foram rejeitadas na Finanças e daí eu trouxe para cá. Até porque estava tendo um burbúrio aqui dizendo que essa emenda específica não tinha sido passada pela CCJ, aí entendia eu que se não tivesse passado por lá, o projeto tinha que voltar para lá. Mas então ela foi derrubada só na Finanças. Mas, então, portanto, essa questão que o deputado Dirceu Dresch levanta, ela não existe, como se é algo que nunca tinha sido feito. Não. Eu fiquei bem preocupado, porque se realmente o deputado Dirceu, se não tivesse passado na CCJ, deveria de voltar, então não caberia entrar aqui. Mas até então, só para esclarecer, senhor presidente. Obrigado. Ok, deputado Kennedy. Deputado Marcos Vieira, deputado Gelson Merizio, depois deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, qualquer comissão pode rejeitar emenda aprovada em outra comissão. É o caso específico. Entendeu a Comissão de Constituição e Justiça, naquela comissão, ser constitucional as emendas apresentadas. Mas não quer dizer que, por ser constitucional, tem que ser aprovada nas comissões subsequentes. As comissões de mérito podem rejeitar no mérito. Tanto que, de todas as emendas, muitas delas foram aprovadas na sua constitucionalidade e no mérito. Outras que foram aprovadas na sua constitucionalidade foram rejeitadas no mérito. É o caso específico. Mas eu alertei e alerto em todos os projetos
Tendo a emenda sido aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e rejeitada em outra comissão subsequente, não volta para a CCJ, vem direto para plenário. E foi o caso específico desse projeto de lei. Muito obrigado. Perfeito. Com a palavra o deputado Gelson Merizzi. Para finalizar, depois o deputado Fernando Coruja. Presidente, este tema ele é bastante complexo por levar em conta uma legislação interpretada de diversas formas. Eu tenho uma posição muito clara de defesa do Porto de São Francisco como uma instituição que é vital para o processo de desenvolvimento, para o processo de estruturação da nossa malha portuária. E, por isso mesmo, no projeto seguinte, eu vou votar diferente do que foi encaminhado pelo relator. Agora, nesta emenda, sem entrar no mérito dela e compreendendo a intenção do deputado Darcy, me parece que ela carece de constitucionalidade. Me parece que a emenda, para gerar despesa, ela deveria vir com origem do Poder Executivo, sob pena de nós construirmos uma ilusão que depois será vetada pelo governo e nós não termos um avanço efetivo no processo. Por isso, compreendendo a presença dos servidores e compreendendo também a importância que tem a matéria, acredito que nós devemos tratá-la no fórum específico, não por uma emenda parlamentar, mas na construção de um projeto junto com o governo, para que nós não tenhamos apenas uma conversa fácil aqui, uma intenção aprovada e depois uma frustração logo em seguida. Por isso, eu vou votar contra esse destaque por convicção pessoal e vou votar favorável ao destaque do deputado Kennedy, que diz respeito à questão do Porto de São Francisco. Para encaminhamento, deputado Fernando Coruja. Para finalizar, deputado Darcy de Matos. Senhor Aí presidente, vamos abrir o painel. Nós temos aqui uma emenda de origem parlamentar que mexe na remuneração dos servidores. Do ponto de vista do mérito, evidentemente que o deputado Darcy tem muita razão. Argumentou ali há uma diferença, uma discrepância sobre a remuneração de vários servidores em relação a portos diferentes. Agora, aqui, esta emenda, evidentemente, é inconstitucional. Ela é inconstitucional porque o parlamento não pode propor aumento de servidores. Isso, mesmo que o governador sancione, isso não supra a inconstitucionalidade. Porque, senão, daqui a pouco, eu vou apresentar uma emenda aqui para dar aumento de 30% para todos os servidores da saúde, a Carminati, por exemplo, para 30% para todos da educação. Então, e você cria uma ilusão, que é uma coisa comum de se criar, às vezes, por aí, na tentativa de fazer com que as pessoas apoiem um determinado... Foi o que eu falei ali em cima. Agora, se o deputado Darcy de Matos, que é o líder do governo, falou ali naquela tribuna que ia pedir licença. Ele não pode pedir licença porque é o líder do governo. Se ele está aprovando a emenda, eu presumo que ele já acertou com o governo, porque é o líder do governo. E o governo vai mandar essa emenda para cá. Ele vai vetar e em seguida vai mandar para cá. Por isso, como ele é o líder do governo, e eu quero apoiar os servidores aqui, claramente é inconstitucional. Mas para ajudar o governo a mandar essa emenda para cá, também vou votar a favor, para apoiar a tese dele, que vai reforçar ele, para depois o governo mandar para cá esse projeto depois que ele vetar. Ele vai vetar. E atente bem, ele vai vetar, é certo, 100% que ele vai vetar. Aí vocês têm que exigir dele, deputado Darcy de Matos, que mande o projeto para cá, porque ele já deve ter acertado com eles lá. Pela ordem, presidente. Para discutir a emenda, senhor presidente. Não, discutir, Vossa Excelência não discutiu. Agora é encaminhamento para finalizar. É para discutir, não discutir a emenda. Não, agora é encaminhamento. Eu fui muito claro, é 2 minutos. Certo. Okay. Senhor presidente, nada aqui é em vão. Nada aqui é em vão. Nenhum debate é em vão aqui, deputado Dirceu. Tudo tem a sua importância. Mesmo os projetos com deficiência na sua constitucionalidade, ele tem a sua importância. O governo já admitiu a possibilidade de promover equiparação salarial. A votação, o episódio Porto de São Francisco não encerra com uma simples votação aqui daqui a alguns minutos. O Porto é centenário. Já tenho notícias extraoficiais de que o Porto está entrando em greve. Então, senhor presidente, tenha certeza que o deputado Coruja tem razão, a minha emenda poderá e deverá ser vetada. Agora, nós não vamos admitir que um porto de Bituba que começou a funcionar ontem,
o servidor tem insalubridade, enquanto São Francisco não tem, e ganhe 3 vezes mais do que São Francisco, só porque é amigo do rei. Quem é amigo do rei? Quem é amigo do rei, no passado tinha privilégio, hoje não tem mais. O mundo mudou. Então, mesmo que nós venhamos perder no veto do governo, agora, nós não vamos sossegar enquanto os servidores sejam tratados de maneira igualitária. Essa é a minha posição e não abro mão, independente do governo. Encaminhamento, deputado Mauro de Nadal. Senhor presidente, eu só quero chamar a atenção dos colegas deputados para a votação desse destaque. Votando sim, nós estaremos abrindo um precedente sem tamanho aqui na casa, que nós não conseguiremos frear no futuro. Prestem atenção para esse voto. Pode ser que é meritório, e é meritório, porém não desta forma. Esta matéria tem que vir do governo do Estado de Santa Catarina, porque do contrário, a cada um de nós vai caber esse direito de estender benefícios dessa natureza a servidores do Estado de Santa Catarina. É um precedente sem tamanho, chama atenção para isso. Por isso oriento a bancada do PMDB para votar não, votar 2. Todos os deputados exerceram o direito de seus votos. Nós vamos abrir o painel para conferir os votos. Sim, 13, 22, não. Rejeitado o requerimento. Vamos votar o segundo requerimento. O requerimento destaque das emendas modificativas. As folhas 183, 185, 186 e 88. Não havendo o que queira discutir, vamos abrir o painel para votar. Para encaminhamento, deputado Kennedy Nunes. Eu gostaria de dizer aos nobres pares que essas são as emendas que estão garantindo o que a ANTAC fala com relação aos recursos, sobre a legalidade de manter os recursos lá serem investidos no porto e a ilegalidade que existe de esse recurso, como disse ao deputado Marcos Vieira, vir para o Estado. A minha visão, o que o deputado Marcos Vieira falou ali é exatamente isso, o criador, o ente criador, que na verdade não é o governo do Estado, e sim o governo da União. Então, portanto, não existe a fórmula, deputado Venzon, desse recurso ir para o governo do Estado, porque lá é tudo da União. Então, a nossa emenda é exatamente essa, garante o que a ANTAC fala, inclusive com um embasamento jurídico. Por isso eu peço que os deputados votem 1. Deputado, Marcos Vieira com a palavra. Senhor presidente, eu volto a afirmar. Existe um espaço físico que é de propriedade da União. A União, não podendo administrar, delegou a um outro CNPJ, que é o governo do Estado. O governo do Estado entendeu de que a melhor forma de administrar aquele espaço físico foi criar um ente descentralizado. Esse ente descentralizado chama-se autarquia. É a autarquia que presta serviço. É a autarquia que está recolhendo o dinheiro em razão dos serviços prestados. O dinheiro realmente é da autarquia. O dinheiro é da autarquia. Agora, se o ente criador vai extinguir a CRIA, os recursos que estão na CRIA têm que voltar para o ente criador, tanto os ativos quanto o passivo. Se tiver passivo na autarquia, também o Estado de Santa Catarina tem que assumir. E aí eu pergunto, se for transferir os recursos para a SPO ser criada, também vai se repassar o passivo? Então, senhores deputados, não tenho a menor dúvida, o caminho é fazer os recursos vir para o ente criador. Agora, o ente criador vai ser sócio da sociedade de propósito específico e vai dizer quanto dinheiro ele vai botar lá, junto com o sócio privado. E aí fazer um cronograma de investimento e modernização no posto. Então, senhor presidente, não tenho dúvida, presidente, que esse é o voto 2. Com a palavra, deputado.